vamos falar sobre algo muito importante, a verdade interior. Como eu falei sobre autoconhecimento, acho que a verdade interior é fundamental para que haja autoconhecimento verdadeiro. No caso, eu teria que explorar qual é a tua verdade interior. E sabemos que a verdade tem a verdade absoluta, mas a maioria é relativa. A maioria das coisas depende do gosto de cada um. E é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Claro que também tem essa coisa do desenvolvimento espiritual, que é fundamental, que é o mais importante. Mas esse desenvolvimento espiritual não existe se não tiver essa verdade interior, essa coisa de tu ser tu mesmo, como eu já falei, que é primordial, super importante, que a pessoa aprenda a ser ela mesma, a viver de acordo com os padrões internos, com a presença divina dentro dela, essa presença interior, essa presença que ela realmente é, que é a consciência divina individualizada. Por isso deve-se pensar, ter consciência que essa consciência é a consciência divina, de uma forma individualizada. Por isso a gente está aprendendo a ser, como eu já falei. E é uma coisa que a gente deve deixar de lado o perfeccionismo, que é uma coisa que tem atrapalhado muita gente. Porque nem tudo é verdade para todo mundo. Que depende do gosto de cada um e do tipo de coisa que ele quer alcançar, quais são os objetivos da vida dele. Então isso depende de cada um. Então perfeccionismo não pode haver, porque não existe padrão para todo mundo. Não existe o padrão correto ou certo ou perfeito para todo mundo. Que cada um é de um jeito próprio. Que Deus fez a gente assim para isso. Para ter essa experiência humana, e essa experiência inclui tudo. Inclui até a gente cometer erros enquanto a gente está aprendendo. Porque a gente, quando a gente entrou num corpo com um cérebro, a gente entrou de uma certa forma como se fosse uma folha branca. Não existia nenhum manual para como a gente deve ser, porque não existe também. Existe, claro, a coisa do bem e do amor. Mas, como disse, isso também depende de cada um. Claro, dentro do bem e do amor, cada um faz de acordo com aquilo que faz bem para essa pessoa, aquilo que é bom para ela. Isso normalmente é uma coisa, uma espécie de dica. E quando tu se sente bem, significa que é uma coisa boa para ti. Quando tu se sente mal, significa que não é bom para ti. Isso é uma coisa que as emoções servem para isso, para a gente saber aquilo que é bom para nós ou aquilo que não é. Como eu falei, depende do gosto de cada um. Porque eu posso gostar, por exemplo, um exemplo de sorvete de baunilha, de abacaxi, mas posso não gostar tanto assim do sorvete de chocolate. É que depende do gosto. Muita gente gosta de sorvete de chocolate. Eu gosto de barras de chocolate que tem um gosto mais de cacau mesmo, que eu gosto de chocolate meio amargo, que é um gosto de cacau. Enquanto que a maioria das coisas feitas depois de chocolate, normalmente nem sempre é chocolate puro ou o melhor chocolate. Então, por isso depende do gosto de cada um. Isso é uma coisa que serve para tudo. Como se a verdade interior é relativa à pessoa. Só existe para ela, é única para ela, como tudo na vida é único para cada um. Como eu vejo uma coisa é diferente de como tu vê a mesma coisa. Por quê?
porque nós temos uma visão própria, um ponto de vista próprio das coisas, entende? Então é uma coisa que tu tem que aprender contigo mesmo. É uma coisa que não depende dos outros e que tu não deve levar em consideração a opinião dos outros, porque é a opinião deles, não é a tua. Então isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, porque quando a gente é mais jovem, a gente normalmente não tem esses insights, essas coisas, porque a gente é muito manipulado pela mídia, pela sociedade, que quer te impor gostos para ti, quer te impor verdades para ti. E isso não existe. A única verdade é a verdade do bem e a verdade do amor, que é absoluta. O resto é relativo, depende do gosto de cada um. Mas, eu disse, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo e é uma coisa que a evolução ajuda, que quanto mais nosso cérebro, nossa alma evolui, melhor fica. Mas, como disse, é uma coisa que nesse ponto o tempo é necessário. Embora a gente sabe que a consciência é divina, é única, e ela já sabe de tudo. Ela já tem tudo dentro de si e já sabe de tudo. É como aquela coisa de onipresente, onisciente e onipotente. A consciência é assim. O problema é que enquanto a gente está num corpo, a gente é limitado por ele, pelo cérebro, pela mente. É por isso que nem sempre tu deve escutar teus pensamentos, porque teus pensamentos nem sempre vêm de ti. Às vezes vem dessa manipulação mental que existe no mundo de hoje, mas sempre existiu. Então, está na hora de confiar mais em ti, na tua alma e principalmente no teu coração. Que é ele que sabe distinguir o que é bom ou não para ti. E daí que vem as emoções positivas e negativas. Porque de negativo não existe nada. O que existe é que as emoções e também a própria energia que compõe tudo, a energia divina, ela é neutra. Então ela não é nem negativa nem positiva, ela depende de como tu a observa. Por isso é a história do observador quântico, que de acordo com o que tu observa, a coisa se manifesta para ti. Então é onda, que ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser tudo, daí aquele tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, que é o filme que está atualmente focando essas possibilidades, mas que no fundo é a verdade, de acordo com a física quântica, a mecânica quântica do universo. Que enquanto tu não observar aquilo, ela está num nível de onda em que tudo é possível, todas as possibilidades estão presentes, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Agora, quando tu observa e escolhe um tipo de foco, ou para o negativo ou para o positivo, qualquer foco, até neutro, ela vai naquela direção, ela vai se transformar naquele tipo de partícula. Então é por isso que é muito necessário que tu esteja consciente diariamente do teu foco, daquilo que tu está pensando sobre as coisas. Quando tu olha uma coisa, que tipo de foco que tu põe nela? Tu acha que vai ser bom? Tu acha que vai ser ruim? Tu acha que vai ser isso ou aquilo? Então tem que ver isso, porque de acordo com o teu foco, o teu pensamento, vai se manifestar aquele determinado tipo de partícula. Então, estejamos conscientes disso. Fico por aqui hoje e desejo a todos tudo de bom e do melhor, e também que o Deus interior e o Deus que tudo é, que são a mesma coisa, a mesma consciência divina, ilumine a todos e abençoe a todos. Namastê, Shalom, paz para todos, para que o mundo seja um mundo melhor para todo mundo, sem exceção, que não há inimigos, não há certo e errado, não há
Não há uma coisa separada da outra, é tudo no mesmo pacote, só que depende de como tu observa as coisas. Então, se tu observar no sentido do bem, do amor, do que é bom, é o que se vai manifestar. Tá? Até a próxima.